A obesidade é, sem dúvida nenhuma, a maior preocupação de todas as pessoas hoje em dia. Eu reparo que, não só no consultório, mas no programa Mais Saúde, que você também tem a oportunidade de ouvir todos os dias, de segunda a sexta, do meio-dia a 1h, né, através da Rede Canção Nova de Comunicações, esse programa que eu faço diariamente ao vivo. Nós temos, assim, os ouvintes que interagem conosco e é indiscutível que obesidade é o grande problema, é o grande tema que todos querem abordar. Então, hoje eu fiz questão de trazer para este programa esse tema, inclusive porque nós temos a oportunidade de fazer enquetes com a população e também ver e ouvir o que eles acham que se trata a obesidade, né? Porque a ideia é uma, mas a realidade é outra. Tanto que foi por isso que eu escrevi o livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Porque obesidade, depois de instalada, a gente sabe o transtorno que é. Então, a grande deixa é sempre assim, evite. Mas depois que você não conseguiu evitar, engordou, como fazer para emagrecer? É tão difícil. Então, indiscutivelmente, o livro, ele trata para nós de uma série de aspectos novos. O primeiro deles, que a obesidade é uma doença inflamatória. Essa é a grande novidade que essa literatura traz. Por quê? Porque simplesmente não é que eu engordei e acumulou gordura. É porque eu como demais, é porque eu me movimento menos. De fato, esses dois aspectos são importantíssimos, mas existem muito mais coisas envolvidas. A primeira delas, você dorme bem? Tem um capítulo logo no início do livro que eu abordo sobre a importância do sono. O sono é fundamental para quem quer emagrecer, porque enquanto você dorme, você produz hormônios que dão saciedade, que não te dão vontade de comer e que colocam uma série de coisas em ordem no seu organismo. Esse é o primeiro ponto. No livro eu trago 2 formulários importantes, que um deles é sobre movimentação, que a gente vai falar um pouco depois a respeito disso, mas também sobre um recordatório alimentar. O que as pessoas comem, na verdade a gente sabe que muitas vezes comete erros, mas quando você escreve, quando você quantifica, a coisa fica diferente. Tanto que no consultório eu tenho a seguinte política, né? O protocolo. O paciente vem, passa comigo a primeira consulta, quando eu faço aquela série de perguntas, né? A que nós chamamos de anamnese. E depois ele vai para casa com uma lição de casa. A lição de casa é preencher um recordatório e levar um pedômetro. Pedômetro é um aparelhinho que faz com que se marquem os passos que você dá por dia. Então ele quantifica, né? Vocês vão perceber que eu sou uma pessoa que gosta de quantificar as coisas. E no recordatório alimentar, ele simplesmente serve para quê? Para você colocar os horários das suas refeições. E eu não peço quantidade do que você come, mas eu peço a qualidade do que você está comendo. E só do paciente voltar uma semana depois com este recordatório, ele já tem uma consciência completamente diferente do que ele está ou não fazendo de errado. Porque a gente, no fundo, sabe as coisas que está fazendo de errado. Porém, hoje a ciência nos mostra que alguns alimentos são pró-inflamatórios. O que é isso? São alimentos que favorecem uma inflamação que não aparece. E é exatamente isso que eu trato no último capítulo do Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Eu chamo de alimentos alergênicos, né? Porque são alimentos que causam uma alergia escondida, uma alergia subclínica, aquela que você, não é que nem você comeu camarão e tem um edema de glote e nunca mais você quer olhar para aquele camarão depois que você volta do hospital. É aquela situação em que você comeu hoje e talvez só daqui 3 ou até 4 dias você tenha a manifestação dessa alergia, por uma série de situações, entre elas por uma má digestão, muitas vezes, e também por uma parede intestinal que não está íntegra. Lembrando, tem um capítulo inteiro que eu chamo de nosso intestino,
é o nosso segundo cérebro. Então, o que acontece? A obesidade, ela não é mais aquilo que se imaginava, mas eu acabei pedindo para a nossa produção dar um pulinho lá no coração de São Paulo, que é a Avenida Paulista, e perguntar para as pessoas, né, o que é a obesidade para você? Vamos dar uma olhadinha? Você alimentar mal e não... Tem pessoas que não se preocupam, né, com a alimentação, então às vezes a gente relaxa um pouco assim, né? Comer errado, porque eu sou uma delas. A gente come errado, de que eu tenho. Pressão alta, canseira, não subo escada, não posso trabalhar direito. Conta do fast food, com alto consumo do fast food e falta de atividade física. O tempo, até para as pessoas fazerem atividade física. Às vezes as pessoas trabalham, estudam e aí falta o tempo para uma alimentação adequada e acabam comendo fast food, hot dog e também, no caso, não tem o tempo adequado para fazer atividade física. O discurso é sempre o mesmo, né? As pessoas sabem que não comem direito e vão sempre para aquilo que é mais prático, mais fácil e muitas vezes mais barato. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem uma alimentação extremamente barata e é uma alimentação riquíssima em o quê? Carboidrato, que vai virar açúcar, né? E gordura. Muito sal, que são três coisas importantíssimas para você justamente começar a prejudicar a sua saúde. A gente bem ouviu aquela senhora falando, eu como errado e já sou hipertensa, fico cansada, não consigo trabalhar direito. Então a gente começa a entrar numa bola de neve. Não esqueçamos, a obesidade é a mãe hospedeira de várias doenças. Hipertensão é uma que nós vamos fazer um programa só sobre isso, porque ela é considerada a assassina silenciosa. O nome é horrível, mas é verdade. Por quê? Você não sabe se você é hipertenso ou hipertensa. Muitas vezes as pessoas simplesmente não vão aferir a pressão. Por isso que eu digo, quando tem campanhas para ver como é que está a glicose de jejum, como é que está a sua glicose no sangue, como é que está a sua pressão, vá. Entre na fila e veja, porque são os grandes momentos de, às vezes, você se dar conta de como que você está. Então, hipertensão, hospedeira também de outras tantas doenças. Então, você começa a ter a possibilidade de uma doença cardiovascular no foco de um infarto, mas nós, mulheres, nós temos um problema horrível. A maior causa nossa de doença cardiovascular, a consequência dessa hipertensão, é uma coisa chamada AVC, acidente vascular cerebral, que nada mais é do que um derrame. Então eu digo, é complicado ter um ataque cardíaco? Claro que é. Afinal de contas, 50% a 60% das pessoas que têm esse evento, um ataque cardíaco, não consegue, morre. Mais ou menos de cada 100, 60 pessoas morrem mesmo estando já no hospital. Então, só 40 sobrevivem. No AVC, o que acontece? Raras são as pessoas que conhecemos que tenham sobrevivido sem sequelas, sem estar com algum problema depois. O pessoal que sobrevive do infarto acaba fazendo uma angioplastia, colocando um stent, fazendo a revascularização, ponte de safena, aquilo que a gente escuta tanto na mídia, e acaba se recuperando. Logicamente, alguns infartos têm uma extensão muito grande e prejudicam, lógico, não dá para fazer tudo isso e recuperar a sua qualidade de vida, mas a grande maioria sim. Então, o fato de você estar dentro do seu peso, então a grande dica que eu gostaria de deixar primeiro, se você não está com sobrepeso, ou você está dentro daquele parâmetro de que chamamos normalidade, aqui no livro tem uma receitinha para você fazer esse cálculo para saber se você está ou não dentro do peso adequado. É uma regrinha muito simples. Você pega a sua altura, multiplica por ela mesma, você está vendo aí, você tem a formulinha aí no rodapé do seu vídeo, você multiplica a sua altura por ela mesma, divide o seu peso. Aí você tem no livro, e aí também eu pedi para colocar no vídeo,
a sua escala, né? Para você ver se você está dentro da normalidade, que é esse de 18,5 a 24,9. Se você está com sobrepeso, que é de 25 a 29,9. E se você está com obesidade, que aí é depois dos 30, né? E aí você tem obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. Então, se você está ainda, vamos chamar num sobrepeso, dá pra gente se recuperar, tá? Aí sim, atividade física é super importante, eu quero falar disso no próximo bloco, que é uma dica importantíssima, porque às vezes fazer a atividade física, ir para uma academia é uma coisa assim muito complicada, mas eu dou a dica aqui no livro para um paciente chamado Zé Maria, de como que através do pedômetro você pode melhorar a sua movimentação para pelo menos você não ser considerada uma pessoa sedentária. O sedentarismo hoje realmente tem que estar fora da sua realidade. Então, às vezes são pequenas coisas, mas disso nós vamos estar falando no próximo bloco, já já a gente vai entrar no nosso primeiro intervalo, mas eu gostaria de, logicamente, convidar você a adquirir o livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, mas aqui pelo departamento Davi da comunidade Canção Nova. É o 0 operadora 12 31 86 2600. E por quê? Você pode comprar nas boas livrarias? Claro que pode, mas a grande diferença de você estar comprando este livro aqui conosco na comunidade Canção Nova é que você está ajudando o projeto Dai-me Almas. Todos os livros e todos os produtos de evangelização que você compra através do Departamento Davi faz com que ajudemos essa campanha maravilhosa do projeto Dai-me Almas, que é fruto justamente não só dessa comunidade, mas de ter espaço como um programa que nem esse, que traz tanta diferença na vida das pessoas. E você pode sim também estar interagindo conosco, você pode estar primeiro mandando seu e-mail, maissaudetv@cançãonova.com, manda para cá a sua pergunta, a sua sugestão de pauta, mas você pode rever os programas. Vai que você não teve a oportunidade também de assistir os antigos programas Mais Saúde, que eram mais curtinhos, você vai lá no nosso blog, blog.cançãonova.com/maissaúde e procura lá o tema do programa que você gostaria de assistir. Mas a gente vai agora para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já com as dicas para justamente mudar este quadro, né, e sair desse sobrepeso e preferencialmente dessa obesidade também. Volto já já.